Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Hoje é o último dia do mês de março. Amanhã já será abril, né? Nós já estaremos amanhã no quarto mês do ano, tá? Então, agora nós vamos trabalhar matemática na página 111. Uma centena, uma dezena e uma unidade. Página 111. Vamos lá? Todos comigo? Sim? Muito bem. Complete a tabela. Então, se aqui, no exercício anterior, a figura 1 tinha 4 elementos, a figura 2, 8 elementos, a figura 3, 12 elementos, a figura 4, tinha 16 elementos, a figura 5 tinha 20. Então, nós vamos completar essa tabelinha aqui, tá? Figura 1, 4. Figura 2, 8. Figura 3, 12. Figura 4, 16. Figura 5, 20, que nós vimos na página anterior. Então, para nós sabermos quantos elementos terá a figura 6 aqui na tabela, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver aqui qual que foi o intervalo. Do 4 foi para o 8, do 8 foi para o 12, do 12 para o 16, do 16 foi para o 20. Qual que é o intervalo aqui? Pulou de quanto em quanto? De 4 em 4. Se pulou de 4 em 4, nós paramos no 20. 20 mais 4. 24. Vocês vão colocar 24. O 7. 24 mais 7. Vai dar quanto? Desculpem, 24 mais 4. Vai dar quanto? Vamos lá, então, terceiro ano. Figura 6, 24, porque é 20 mais 4. O intervalo é de 4 em 4. Figura 7, 24 mais 4, 28. Figura 8 é 28 mais 4, 32. Figura 9, 32 mais 4, 36. Figura 10, 36 mais 4, 40. Muito bem. Na letrinha C, pergunta assim: quantos elementos terá a figura 25? Para nós sabermos, né? Vocês viram que o intervalo é de 4 em 4. Então, a figura 25 vai ser 25 mais 25 mais 25 mais 25. Por quê? Não é de 4 em 4? Muito bem. Então, não são 4 vezes que o 25 se repete? Então, 4 vezes 25 é igual a 100. Por quê? 25 mais 25, 50. E 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Então, nós vamos colocar aqui 100 elementos, ok? Agora, na letra D, nós vamos escrever a sequência numérica do total de elementos. Complete com mais 6 elementos. Então, vamos lá. Do 4 foi para o 8, do 8 para o 12, do 12 para o 16. Continuem essa sequência. Do 16 foi para quanto? Para o 20, do 20 para o 24, 24 para 28, 28 para 32, 32 para 36, 36 para 40. Muito bem, paramos no 40. Agora, a sequência é: figura 1, quantos cubinhos tem? 1. Figura 3, quantos cubinhos tem? 3. Figura 3, quantos cubinhos tem? 6. Figura 4, quantos cubinhos tem? 10, certo? Quantos cubinhos terá a figura 5? Vamos ver qual que é o intervalo aqui? Da figura 1 para a figura 2, aumentaram quantos cubinhos? 2 cubinhos.
Da figura 2 para a figura 3, aumentaram quantos cubinhos? 3 cubinhos. Da figura 3 para a figura 4, aumentaram quantos cubinhos? 4. E da figura 4 para a figura 5, aumentarão quantos cubinhos? 5. Então, se a figura 4 tem 10 cubinhos, a figura 5 é 10 mais 5. Quanto que dá 10 mais 5? 15. Vocês vão desenhar aqui 15 cubinhos, certo? Se você continuar essa sequência, quantos elementos terão a figura 6? Se a figura 5 tem 15 cubinhos, a figura 6 vai ser 15 mais 6, porque aumenta aqui, ó, de 1 em 1, né? Então, vai ser, ao invés de 5, vai ser 6. Então, vai ser 15 mais 6. 15 mais 6 dá quanto? 21. Coloquem o 21 aqui. A figura 7 vai ser 21 mais 7. Quanto que dá 21 mais 7? 28. Coloquem aqui. E a figura 8 vai ser o 28 mais 8. Quanto que dá 28 mais 8? 36. Muito bem. Agora, na página seguinte, na letra C, diz assim: de uma figura para outra, o acréscimo de elementos é constante? Ele não é o mesmo, né? Como que é? De uma figura para outra, a quantidade de elementos acrescentados, vocês perceberam que corresponde à posição da figura em questão? Sabem por quê? Vejam aqui, ó. A figura 1 tem um elemento, mais 2. Quantos elementos tem a figura 2? 3 elementos. A figura 3 vai ser o 3 da figura 2 mais 3, que vai dar 6 elementos. A figura 4, para ela ter 10 elementos, é porque a figura 3 tinha 6 mais 4, que dá 10. A figura 5, para ela ter 15 elementos, foi por causa que a 4 tinha 10, somados com mais 5, que deu 15, certo? E assim com as demais. A figura 6 foi 15 mais 6, que deu 21. Figura 7, 21 mais 7. Figura 8, 28 mais 8. Então, vamos escrever. Então, a resposta não. De uma figura para outra, a quantidade de elementos acrescentados corresponde à posição da figura em questão, tá? Letra D. Complete a tabela com o número de elementos de cada figura. Então, trata-se desse exercício aqui. A figura 1 tem quantos elementos? 1. Não foi acrescentado elemento para essa figura, né? Então, figura 1, quantos elementos tem? 1 elemento. Então, nós vamos colocar aqui o número 1, porque não foram acrescentados nenhum elemento, certo? A figura 2 tem quantos elementos? 3. A figura 3, 6. A figura 4, 10. A figura 5, 15. A figura 6, 21. A figura 7, 28. A figura 8, 36. Então, a figura 9 vai ser 36 mais 9, dá 45. E a figura 10 vai ser 45 mais 10, que dá 55. Agora, aqui do lado, nós vamos colocar o total de elementos que foram acrescentados. A figura 1 tinha um elemento, mas a figura 2 tem 3 elementos. Quantos elementos foram acrescentados? 1 para 3. Foram acrescentados
2 elementos. A figura 3 tem 6. De 3 foi para 6. Foram acrescentados quantos elementos? 3 elementos. Muito bem. Daí vocês vão colocando o total. Então, a figura 2 aumentou 2. A figura 3 aumentou 3. A figura 4 aumentou quanto? 4. A figura 5, do 10 foi para o 15, aumentou quanto? 5. Quantos elementos foram acrescentados na figura 6? Na figura 7? Na figura 8? Na figura 9? E na figura 10? Vocês perceberam que o total de elementos que foram acrescentados aqui corresponde ao número da figura? Vejam só, figura 2, 2 elementos foram acrescentados. Figura 3, 3 elementos. Figura 4, 4 elementos. Figura 5, 5 elementos. Figura 6, 6 elementos. Figura 7, 7 elementos. Figura 8, 8 elementos. Figura 9, 9 elementos. Figura 10, 10 elementos. Agora na letra E. Vamos escrever a sequência numérica do total de elementos. Complete com mais 6. Do 1 foi para o 3, do 3 foi para o 6, do 6 foi para o 10. Né? Aqui, ó. Do 1 foi para o 3, do 6 foi para o 10 e do 10 foi para o 15. Então, coloquem lá 15. Do 15 foi para qual número? 21. Coloquem o 21. Do 21 foi para qual número? 28. Escrevam o 28. Do 28 foi para o 36. Escrevam o 36. Do 36 foi para o 45. Escrevam 45. E o sexto elemento do 45 foi para o 55. Muito bem. Número 4. Para cada sequência numérica, escreva mais 6 elementos. Do 0 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6. Aqui é de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, vocês, depois do 6, 6 mais 2, 8. E vão continuando de 2 em 2, mais 6 elementos, tá? A sequência B. Do 0 foi para o 3, do 3 para o 6, do 6 para o 9. É de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, 9 mais 3, 12. Coloquem o 12 e mais 5 elementos. Letra C. Do 0 foi para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 12, do 12 para o 16. Qual que é o intervalo aqui? De 4 em 4. Então, escrevam mais 6 elementos. Letra D. Do 0 para o 5, do 5 para o 10, do 10 para o 15, do 15 para o 20. Qual que é o intervalo? De 5 em 5. Então, 20 mais 5, 25. E assim por diante, mais 6 elementos. Letra E, 0, 10, 20, 30. Qual que é o intervalo? De 10 em 10. Então, complete com mais 6 elementos. Mamão com açúcar, né? Agora, na página 113, nós temos números figurados. Os números figurados foram criados pela escola pitagórica. Essa escola existiu na Grécia Antiga e tinha como líder o matemático Pitágoras. Os pitagóricos tinham fascínio pelos números e faziam descobertas relacionadas a eles. Este é Pitágoras lendo um livro na Grécia Antiga. Eles tinham muito fascínio pelos números, né? Então, vejam só, essa imagem representa a escola de Atenas, no ano de 1509 a 1511, a fresco de Rafael. Esse é o Palácio Apostólico no Vaticano, na Itália. Nessa obra, Rafael imagina
como seria uma escola formada por pensadores gregos da antiguidade. Muito bem. Quem que foi Pitágoras de Samos, né? Ele nasceu no ano 570 a.C., né? Foi um dos matemáticos mais importantes da antiguidade. Ele nasceu na ilha grega de Samos e viveu parte da sua vida na cidade de Crotona, atualmente pertencente à Itália. O que se sabe de sua vida foi contado oralmente, não há registros escritos, tá? Então, tudo que nós sabemos sobre Pitágoras foi através de depoimentos de outras pessoas. Ele não deixou nada escrito sobre a vida dele. Então, esse aqui é uma estátua com o busto de Pitágoras, está no acervo dos museus capitolinos, na cidade de Roma, na Itália. Agora vamos para a página 114. Uma das invenções dos pitagóricos foram os números figurados. Eles são assim chamados porque eles são representados por pontos, formando formas geométricas, como triângulo, quadrado, pentágono e outros. Observe. Número 1, um pontinho. Número 3, 3 pontinhos, formamos um triângulo. Muito bem. Figura 6, tem quantos pontinhos? 6 pontinhos. O triângulo foi acrescido, né? O número 10 tem quantos pontinhos? 10 pontinhos. E assim por diante. Números triangulares. 1, um pontinho. 4, 4 pontinhos. 9. 9 pontinhos. 16. Quantos pontinhos tem? 16 e assim por diante. Agora, os números pentagonais. Os números pentagonais vão acrescentando 4 para cada um. Do 1 foi para 5, do 5 agora foi para 12. Foi acrescentado quantos aqui? 7. E aqui, do 12 foi para 22. Foram acrescentados mais 10 e assim por diante. Mas agora nós vamos explorar o padrão de cada um desses números. Vamos lá na página 115. Observe as 3 sequências dos números figurados na página anterior. Então, observem aqui. Essa sequência e essa sequência. Quantos pontos tem o primeiro número figurado de cada uma delas? O número 1. Nessa sequência tem quantos pontos? 1. Nessa, 1. E nessa, também 1. Então, vocês vão escrever, todas começam com 1 ponto, ok? Número 2. Estes são os 4 primeiros números triangulares, certo? Figura 1, 1 ponto. Figura 2, 3 pontinhos. Figura 3, 6 pontinhos. Figura 4, tem quantos pontinhos? 10 pontinhos, ok? Agora, nessa malha triangular pontilhada, represente as figuras 5 e 6 dessa sequência, tá? Então, observem aqui, ó. Na figura 1, era um pontinho. Na figura 2, foram acrescentados mais 2 pontinhos. Então, ela ficou assim. Na figura 3, foram acrescentados mais 3 pontinhos. Então, ela ficou assim. A 2 mais os 3 pontinhos que foram acrescentados. A figura 4 é a figura 2 mais a figura 3 mais os 4 pontinhos que foram acrescentados. E a figura 5, como que será? Será a figura 4 mais 5 pontinhos. E a figura 6 será a figura 5
mais 6 pontinhos. Então, olha aqui a figura 5. Então, nós pegamos, a prof pegou a prof pegou a figura 4, que era isso aqui, e acrescentei mais 5 pontinhos. Formei a figura 5. E a figura 6? Eu peguei a figura 5, e acrescentei mais 6 pontinhos, tá? Agora pergunta assim. Observe. O que você observa quanto ao número de pontos de uma figura para outra? O que vocês observaram aqui? Dá 1 para a figura 2, dá 2 para a figura 3, dá 3 para a figura 4, dá 4 para a figura 5 e dá 5 para a figura 6. Vocês perceberam que o número de pontos de uma figura para a outra aumenta de acordo com a posição que a figura ocupa? Figura 1, 1 pontinho, 2. Foram acrescentados mais 2 pontinhos e ela ficou com 3. Figura 3, foram acrescentados mais 3 pontinhos, né? E ela ficou com 6, certo? Então, a quantidade que é acrescentada, ela aumenta de acordo com a posição que a figura ocupa. Então, vamos escrever. Então, o número de pontos de uma figura para outra aumenta de acordo com a posição que a figura ocupa na sequência, tá? Muito bem, então, essa foi nossa aula de hoje de matemática. Um super beijo!